Foi numa agência de publicidade que eu trabalhava aqui em Curitiba. Eu era estagiária. E eu era uma estagiária que eu ia de bicicleta quando o dinheiro da gasolina não dava. E quando o dinheiro da gasolina dava, eu ia com o meu carro que tinha um adesivo do Greenpeace. Porque, né, todos aqui que estão vendo esse podcast, ou que vão ver esse podcast, provavelmente já receberam uma ligação do Greenpeace. Eu não sei se você já recebeu. Ou da LBV, talvez. Da LBV, muitas. Do Greenpeace, acho que eu nunca recebi. Então, eu recebi uma ligação muitos anos atrás do Greenpeace, né, o telemarketing, uma das formas de captação que existem no terceiro setor. E eles me convenceram a doar. Naquela época, eu estava criando minha consciência social. E daí eu comecei a doar mensalmente e eles me mandaram para minha casa uma carteirinha, uma revista e esse adesivo de carro que eu colei no carro. E as pessoas da agência criaram uma imagem de mim que eu era a guria do sustentável, ambientalista. Eu, tipo, zero noção do que isso significava, assim. Ah, mas você é meio isso, não? Agora eu sou, mas naquela época, que eu era estagiário, eu tinha 20 anos, eu não era essa pessoa. E daí, eles começaram a me dar os projetos pro bono da agência, que são projetos que você não... A organização não remunera a agência. Então, existe uma dificuldade de você engajar os profissionais de dentro da agência para eles trabalharem. Porque não tá recebendo, né? Não, porque daí você quer trabalhar para cliente rentável. Claro, exato, sim, sim. Né? Porque senão você pode ser demitido da agência, pode ser o primeiro a ser demitido. Só que eu era estagiária, então eu fazia o que me mandavam. Né? Não tinha muita autonomia, não tinha muita voz, assim. Então, os projetos pro bono iam para mim como atendimento, era atendimento publicitário. E daí eu comecei a gostar, muito. E eu queria trabalhar mais para isso do que para os meus clientes. E eu comecei a pegar ranço dos meus clientes. Se você era meu cliente nessa época, me desculpe. Seu capitalista, nojento. Exato. Querendo vender trauma. Seus produtos e eu querendo fazer a causa social, ajudar as criancinhas. Trauma desses clientes eu tive, assim. E daí surgiu, né, essas oportunidades que a agência me deu essas oportunidades. Eu sou muito grata, porque isso me despertou. E um dos clientes que essa agência atendeu foi o Instituto Um Sol, que eu me tornei voluntária desse instituto. Entendi. E eu fui convidada para fazer um intercâmbio sobre empoderamento feminino. Nessa época eu nem sabia o que significava esse termo. Entendi. E eu fui para os Estados Unidos. Ah, você foi? Eu não sabia dessa história toda. Com o dinheiro do governo, tá, querido? Na mamata. Não, mas era uma causa social, né? Era uma parceria do governo americano com o governo brasileiro e era um intercâmbio real. Eu ia para os Estados Unidos, eu e várias mulheres iríamos para os Estados Unidos. E vinham mulheres de lá. Viriam para cá, assim. Só que depois a gente mesmo recebeu essas americanas, né? E nessa experiência, tipo, foi muito interessante, porque eu fui pela organização, eu pedi demissão dessa agência que eu tava, porque eu falei, cara, as coisas já estão diferentes, assim, pra mim. Não, e daí você, tipo, cara, a gente provavelmente era mais novo e tal, tem que aproveitar a oportunidade, né? Exato. E nessa época também eu já tinha entregue meu TCC, que já tinha esse alinhamento social. Meu TCC foi sobre mobilização social pela internet. Não fazia mais sentido para mim aquele rolê de agência tradicional, assim, sabe? É necessário, né? A gente sabe. Mas para mim deixou de fazer sentido, então eu já não trabalhava mais motivada. E quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu me inscrevi a minha ideia do meu TCC num programa de incubação. E passei nesse programa de incubação, fui incubada por um tempo, né, pelo Impact Hub Curitiba. E de lá as coisas começaram a se desenvolver. Ah, então a tua agência que é a Because mesmo. Na época, esse projeto se chamava Nossa Causa. E quando eu fundei a agência, ela se chamava Nossa Causa, Agência de Transformação Social. Entendi. Não, mas com o passar do tempo, daí a gente separou as iniciativas. A Nossa Causa se tornou a ONG. Se tornou a ONG, é verdade. E a agência, o fornecimento de serviços para o terceiro setor, se tornou a BC Marketing. Ah, entendi. Mas a BC... Não, mas o legal, eu não sabia disso. Ela iniciou, então, já num modelo startup mesmo, né? Assim, eu não sei se eu consideraria startup, mas foi totalmente no bootstrap, assim. Era o dinheiro do meu bolso. Ah, isso é normal. E eu comecei a pagar... porque tem muitas iniciativas que têm investimento, né? Que você apresenta o projeto, uma rodada... Exato, tipo, quando você fala startup, parece que você teve um investimento. E a gente nunca teve investimento, a não ser o investimento do meu próprio bolso. Não, mas eu digo assim, não a startup de investimento, mas o modelo enxuto de startup, né? Que eles falam, assim. Você começa ali, apresenta o projeto, vai e inicia, né? Sim, com certeza. No mínimo produto viável. Se a gente tinha a equipe mínima possível, a gente fazia o que dava. Na verdade, para mim foi um desafio, uma coisa que eu aprendi empreendendo,
que você deve viver isso, é que você tem que vender antes de fazer, assim. Venda primeiro, depois você dá um jeito de fazer. Exato. E eu tinha uma barreira quanto a isso. Tipo, eu, Amanda, não tenho experiência com desenvolvimento de site. Então, eu tenho dificuldade de vender isso. Porque eu não tenho um desenvolvedor interno, eu não tenho uma equipe interna para fazer isso. Não, vende e depois você encontra pessoas para fazer, né? E daí, mas eu fui aprendendo, né? Aí hoje... Entendi. E daí disso, hoje quantos anos já? A agência tem 8 anos, né? Estamos aí no Nossa! 8º ano de atuação, tá? Que Isso. já é, né? Dentro muito, do tempo previsto aí das empresas no Brasil, já é uma empresa mais madura, né? Mais a gente madura, conseguiu na verdade. sobreviver à pandemia. Na verdade, a pandemia, em termos de venda de serviços de comunicação, foi um momento frutífero, assim, porque a gente... Eu também sinto isso. Foi porque as pessoas migraram muito para o digital. Exato. As organizações que não tinham site, que não tinham redes sociais ativas, tiveram que ir atrás disso. Então, elas redirecionaram o investimento para a comunicação e marketing. Exatamente. E como que você... E daí, beleza, surgiu isso de causa social, aí a nossa causa virou... Uma ONG. Virou uma ONG. Mas ainda falando de agência, como que a agência atua hoje? Bom, nós somos prestadores de serviço de comunicação e marketing para organizações que geram impacto social. Então, majoritariamente, a gente atende ONGs, né? Terceiro setor. O que é gerar impacto social? Mas é atuar pelas questões sociais, pelas necessidades sociais existentes. Então, tô perguntando só pra, sei lá, né? Para Uma pessoa que explicar tá para ouvindo. o público. Mas, enfim, as causas são diversas. Então, pessoas com deficiência, políticas públicas, de habitação, de transporte, saúde. Muitas organizações de saúde, né? Na verdade, o sistema público de saúde hoje, ele conta com muitas organizações para entregar os benefícios que a gente tem. Muito assim. verdade. Educação também, né? Então, muitas organizações, até educação... como que é, tipo, ensino normal, assim, né? Primeira série, segunda... Eu esqueci o nome desse termo. Mas isso aí tem várias Ensino ONGs básico, que... né? Não, é básico? É ensino básico também, mas tem um outro termo, assim, que é ensino formal. Ah, ensino formal. Então, muitas organizações entregam o ensino formal. Às vezes a gente acha que é só aquela organização que dá aula de futebol, que dá aula não sei o quê, ou escolinha, para passar o tempo depois da escola, e não é. Na verdade, as organizações da sociedade civil, elas existem para dar suporte ao governo em coisas que ele não tem braço para fazer e não tem capilaridade para desenvolver. Exato. Por isso a importância do terceiro setor no Brasil. Eu assim, vou te falar, eu tenho mudado muito a minha visão relacionada a terceiro setor, assim. Por minha causa, certeza. Também por tua causa. Não, porque na agência eu comecei a me envolver com isso também lá. De uma maneira mais indireta, mas é impressionante o quanto que existem pessoas em vulnerabilidade. Sim. Muita gente em vulnerabilidade. E eu fico chocado às vezes é pessoal, né? Pessoal mais conservador, né? Critica muito, assim, as ONGs e não sei o quê. Mas, porra, o cara trabalhar nisso... Claro que tem muita falcatrua também, mas não, tô falando do pessoal sério, né? Em todos os setores tem falcatrua, né? Falando do pessoal sério, assim, a causa social, o cara abdicar de si mesmo, abdicar da sua própria vida em prol de uma causa social... É algo assim que, às vezes, na minha cabeça, eu não consigo me imaginar assim fazendo. E tem pessoas que fazem, né? Mas eu acho que a pessoa não abdica da vida. É que a vida dela, o propósito da vida, ela se entrelaça com o propósito da organização. E daí tudo que a pessoa faz é nesse propósito, que também é um propósito compartilhado com a organização. E daí isso acaba sendo apenas o cumprimento da sua existência, assim. Não é como se a pessoa abrisse mão do restante das coisas. Abrisse mão no sentido assim, mas é que pra pessoa que vive a vidinha normal dela, que vai pro trabalho dela, que quer ganhar o dinheiro dela, comprar o carrinho dela, a casa dela e fazer a viagem dela, às vezes ela olhar pra isso, às vezes é uma coisa distante, né? Eu acho bonito, eu dou lá o dinheiro, mas se eu me envolver, não. Tem outra pessoa que faz, né? O meu trabalho é justamente, talvez, quebrar essas objeções que as pessoas têm, para elas entenderem que a questão social é uma questão do dia a dia, não uma questão de campanha, por exemplo. Isso, é uma questão de cidadania, deve ser praticado por todos, né? Exato. Assim, a gente tem outros países que têm um comportamento muito diferente do nosso em relação a essa compreensão da tua atuação cidadã
de impacto no terceiro setor e voluntariado e doação financeira como parte da educação. E a gente não tem, né? Claro que quando a gente fala de instituições religiosas, elas conseguem engajar muito mais o seu público, porque a pessoa cresce com esse discurso. E quando a gente vai falar de pobreza, de pessoas passando fome, isso não está na nossa educação. Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção disso, né? Exato. E ninguém fala pra gente as duras realidades da vida, assim. Então é porque a gente, de fato, não conviveu com isso, ou a gente não viu, não entendeu isso antes. Então a ideia é que a gente entenda agora, né? Quando a gente é adulto, tem consciência. Mas é isso, falta informação. Então, muito distante, às vezes, da população, de modo geral, né? Também. Eu também lá, até como a gente estava vindo para cá, eu estava comentando, né? Que tem uma ONG que a gente atende lá, que a mulher, né? Ela era concursada, tudo, e daí ela fez um projeto da pós, lá em Piraquara, e ela viu que tinha uma invasão social, tinha muita criança em vulnerabilidade, assim, tipo, de droga, de família, enfim, assim, as piores condições possíveis, assim. Sim. E daí ela começou a se envolver na comunidade, aí ela conseguiu um terreno lá de uma outra pessoa e tal, até que chegou um momento que ela falou assim, ela pediu a exoneração do cargo dela só pra trabalhar com isso, entendeu? E tipo, e eles passam perrengue, assim, no sentido pra conseguir verba, pra conseguir manter as crianças. É um perrengue. Ela atende, por exemplo, crianças, ela consegue 2 dias, só 2 dias da semana que ela dá alimentação e o projeto de música que tem, né, pra incentivar as crianças e tal. E eu escutando a história dela assim, eu falei, cara, que foda o que essa mulher fez, né? Eu falei, eu não consigo me imaginar, eu assim, é uma atitude egoísta minha até. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, eu falei, puxa, enquanto às vezes eu tô preocupado com o dinheiro que eu vou ganhar para eu comprar ou fazer minha viagem, tem pessoas que nem estão preocupadas com isso e estão preocupadas em cuidar de outras pessoas. que elas nem sabem que essa preocupação existe também, né? Não, aí alinha com o propósito, mas eu me senti mal, assim, fiquei me sentindo uma merda, assim, Bem feito. Eu me senti um lixo, assim, eu falei, pô, que bosta, né? Eu sou mas que um bom lixo que de ser gerou humano. esse sentimento, porque depois desse sentimento vem aquela, preciso fazer alguma coisa, né? Exato, preciso fazer alguma coisa. Mas esse negócio que você falou foi interessante, né? Que ela dá aula de música. E eu vejo que muitas vezes as pessoas questionam essas atividades em contraturno escolar para desenvolvimento de crianças em relação à cultura. Tipo, mas eu dou para uma ONG que dá aula de futebol, mas, ele joga futebol na rua. Assim. Mas não é só o futebol, né? Não, primeiro que não é só o futebol, segundo que existe a criação de um repertório para aquela criança, né? Então a gente estava falando de cultura antes, quando a gente estava vindo para cá. E, aula de música, tipo, você teve aula de música quando era criança? Sim. Eu não tive aula de música. Eu tive. Sério? Você teve aula de música quando você era criança? Tive aula de música. Eu não tive. Então, o meu repertório musical e até o meu repertório artístico, ele foi construído depois de um tempo, quando eu era adolescente, assim. Quando eu era criança, meu repertório era, tipo, o que tua mãe escuta, o que teu pai escuta, assim. Sim. Então, se você tem crianças num ambiente educativo, com música, teatro, essas coisas, poxa, isso cria uma pessoa que ela tem repertório e que ela tem mais consciência, porque as artes, elas refletem a situação atual do mundo, né? Então, músicas que falam sobre o contexto. Então, quando a gente não se identifica, às vezes, com uma música que fala de um contexto que a gente não vive, é porque faltou talvez a criação desse repertório educativo pra gente. Então, ideia é tudo, né? A criança vai lá, ela cria disciplina, ela sai da realidade dela, ela começa a ver... porque não é só, vem aqui tocar violão e acabou. Não, ela vai aprender princípios, vai aprender várias coisas, assim, e ela vai enxergar o mundo dela e entender que é possível ela construir a vida dela de uma maneira legal, assim, até pra... E daí... essa mudança na cabeça dela vai acabar interferindo na casa dela, que às vezes não tá... A família não vive uma condição legal, a criança indo bem e mudando lá, ela acaba interferindo na própria família. E isso gera um impacto social muito grande, né? Às vezes, na hora você não vai ver, mas lá na frente você vai ver a repercussão que é uma criança por anos, uma criança que participou desse projeto, ela vai entender que, por exemplo, o fato de ela ter participado vai fazer com que ela não entre no meio das drogas, por exemplo, que é muito fácil lá no tráfico, por exemplo, né? Ou na criminalidade. Então, hoje eu assim enxergo com muito mais clareza. Queria que as pessoas talvez enxergassem com mais clareza. Depois eu vou